Uma das dúvidas mais comuns no quadro 1 da NBR 12721 é: quando uma área comum entra como divisão proporcional e quando entra como divisão não proporcional? E o erro aqui não é pequeno, porque uma classificação errada compromete a lógica do quadro e afeta o raciocínio do empreendimento. Eu sou Giordana, arquiteta e urbanista, e aqui nesse canal eu compartilho conteúdo sobre incorporação imobiliária e a lógica técnica da NBR 12721. Então, para começar, guarde essa dica e essa pergunta que eu vou fazer agora. Esse espaço é usado e apropriado proporcionalmente por todas as unidades ou apenas por um grupo específico? Essa é uma das formas mais úteis de raciocinar o quadro 1. Porque o ponto aqui não é olhar só para o nome da área. O ponto é entender como ela participa da estrutura do condomínio. Nem toda área comum entra da mesma forma, e é exatamente isso que começa a organizar o raciocínio técnico. De forma objetiva, a área comum de divisão proporcional é aquela área de uso comum de todos os condôminos, apropriada proporcionalmente por todas as unidades autônomas. Ou seja, ela entra na lógica da fração ideal e impacta o rateio de forma proporcional. Aqui entra, por exemplo, hall de entrada social e de serviço, circulações de pavimentos, escadas comuns, hall dos elevadores, áreas técnicas coletivas de uso geral e áreas de lazer destinada a todos os condôminos, como por exemplo salão de festas, academia, brinquedoteca, coworking ou piscina coletiva. Perceba que a lógica aqui é simples. A área serve ao conjunto do condomínio. Ela não está vinculada só a um bloco específico, nem só a algumas unidades. Ela compõe a estrutura coletiva geral do empreendimento. Por isso, entra como área comum de divisão proporcional. Já a área comum de divisão não proporcional existe como área comum, mas ela não é apropriada igualmente por todas as unidades, dentro da mesma lógica proporcional. São áreas com função coletiva no empreendimento, mas que não refletem o valor direto ou participação proporcional entre todas as unidades. E elas também não agregam valor à unidade. Aqui eu posso citar como exemplo: portaria, guarita, casa de lixo, abrigo de gás, central técnica auxiliar, área restrita, vagas para visitantes, áreas comuns vinculadas apenas a um bloco, circulação interna de um bloco específico, no caso de terem vários blocos, áreas de lazer restritas a um grupo determinado e depósito ou garagem ligada apenas a uma parte específica do conjunto. O erro mais comum é pensar assim: se a área é comum, então entra tudo igual. E não, nem toda área comum entra da mesma forma no quadro 1. O que define isso não é apenas o fato de a área ser coletiva. O que define é a forma como ela é usada e apropriada dentro do condomínio. Então, sempre que surgir essa dúvida no quadro 1, volte para a pergunta lá do início que eu fiz. Esse espaço é usado e apropriado proporcionalmente por todas as unidades ou apenas por um grupo específico? Essa pergunta ela não resolve tudo sozinha, mas ela organiza boa parte do raciocínio e evita muitos erros de classificação. Se você ainda não viu os meus vídeos introdutórios, assista também. No primeiro eu explico por que o erro começa antes da planilha. E no segundo eu mostro a lógica estrutural do empreendimento.
No próximo vídeo eu vou continuar essa linha técnica falando sobre as áreas comuns no quadro 2. E se você quiser se aprofundar nesse raciocínio, no link do meu curso eu explico essa lógica de forma detalhada, dentro do método que eu utilizo na prática.